onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez hoje, nestas conversas com o mundo, para vos trazer mais algumas reflexões sobre a vida e o mundo em que vivemos atualmente. Há uma classe extremamente importante na nossa sociedade que tem vindo a perder cada vez mais a sua credibilidade e cada vez mais os olhamos com olhos incrédulos e com desconfiança. Essa classe é a classe política. Ser político no passado era algo que era extremamente importante. Olhávamos para eles com admiração e deles esperávamos o melhor que um ser humano conseguiria fazer. Essa credibilidade tem-se vindo a deteriorar e a perder-se completamente. Poucos ou quase nenhum de nós já acredita nos políticos. Infelizmente, os políticos estão associados à corrupção, à mentira, à desilusão, a tudo aquilo que nós achamos incorreto. Raramente se consegue encontrar um político que seja honesto, verdadeiro, autêntico e no qual se possa confiar. Cada um puxa a brasa à sua sardinha e no fundo todos eles apenas querem ganhar poder, visibilidade e enriquecer a si e aos seus amigos, familiares e conveniências. É triste que esta classe esteja a chegar a este ponto. É realmente algo que me deixa a pensar seriamente o que nos espera no futuro. Se continuarmos neste caminho, ninguém realmente que seja honesto, sincero e que queira fazer o bem quererá ser identificado com um político. E por isso, cada vez menos teremos pessoas que realmente são autênticas e verdadeiras a liderar os sistemas políticos do mundo. É triste que tenhamos a chegar a esta conclusão sobre os nossos políticos, não é? Sobre as pessoas às quais confiamos os destinos das nações, dos países e do mundo em que vivemos. É algo que devemos refletir seriamente. Este canal de YouTube que eu estou a fazer hoje não tem a visibilidade necessária para que esta reflexão possa chegar de alguma forma aos ouvidos de alguns desses líderes do mundo, o que é triste. Neste caso não queria que chegasse aos ouvidos deles pela minha visibilidade ou pelo sucesso do canal que estou aqui a ter, mas porque eu penso que é de extrema importância que eles pudessem analisar um pouco quem são, o que querem ser e o que os motiva a ser aquilo que são enquanto políticos, não é? Os de esquerda dizem que estão certos, os de direita dizem que estão certos, estão todos certos e no fundo estão todos errados e quem perde com estes jogos todos de política que existem somos nós, os cidadãos. E desafortunadamente quem mais perde são os mais pobres. São aqueles que menos poder económico têm, são aqueles que atravessam mais dificuldades, os que estão doentes, os que mais necessitam de governos que sejam honestos e que tragam à população que os elegeram uma vida mais digna e mais real, com tudo de bom que podem ter. Eu creio que hoje, com as economias que cada país tem, podia fazer muito mais do que aquilo que se faz. Se as máquinas governamentais não fossem tão grandes, se a corrupção dentro do próprio sistema não fosse desenfreada e de alguma forma vergonhosa, eu penso que a maior parte dos países hoje podia trazer aos seus habitantes, à sua população, àqueles que os elegem, uma vida extraordinária. Podíamos acabar com a pobreza, com os sem-abrigo, com aqueles mais necessitados. Podíamos
a trazer a essa gente uma vida muito mais digna. É triste que a nossa classe política, quando eu digo a nossa, digo, não falo só aqui da América, falo em Portugal, falo em todos os países do mundo. Digam-me um político que vocês conheçam que seja extremamente honesto e sincero nas palavras que diz e naquilo que promete aos seus cidadãos. É triste chegarmos a um ponto em que não se pode confiar naquele aos quais damos o poder de guiar os nossos destinos. Atualmente vivemos uma crise mundial brutal. As pessoas só veem a guerra que existe entre a Rússia e a Ucrânia, que afinal não é só uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, afortunadamente é uma guerra entre a NATO, de alguma forma, os países que fazem parte da OTAN, que é a NATO, e que estão do lado da América, e os outros que fazem parte do outro lado, do outro bloco, que é a Rússia, a China, o Irão, a Norte-Coreia, e outros que se dizem independentes nesta guerra, mas que de alguma forma estão a patrocinar ela através da aquisição de produtos energéticos que a Rússia vende para o mundo, inclusive alguns que posso mencionar e que são realmente de nos pôr a pensar qual é o interesse deles nisto. É a Índia, por exemplo, não é? A Índia não quer dizer que não seja um excelente país. Eu acredito que o presidente Modi, que é o presidente da Índia, de alguma forma o primeiro-ministro, digamos, o primeiro-ministro da Índia, né? É ele que de alguma forma tem o poder executivo de poder decidir os caminhos do seu país. Eu penso que ele está a trazer à Índia bastantes resultados positivos que eram necessários que alguém com a força e o poder que ele tem trazido à Índia realmente pudesse estar à frente dos caminhos da Índia, sem dúvida. Mas não concordo que ele esteja a comprar o óleo à Rússia a preços ao desbarato para de alguma forma poder continuar a patrocinar esta guerra. Mas mais triste que a Índia é a China, porque a China hoje é a segunda maior potência económica do mundo e com esse poder que lhe tem sido dado pelo mundo inteiro através da aquisição dos produtos que são manufaturados na China, penso que devia ter a responsabilidade de, se não ser de alguma forma de acordo com a guerra, pelo menos fosse neutro o suficiente para não continuar a patrocinar a Rússia nesta incursão. Desafortunadamente, a China está a fazer isto com interesses a vários níveis. Um deles é substituir o sistema monetário internacional, que é o dólar, pelo Yuan, que é a sua moeda, ou então pelo BRICS, que é uma moeda que 5 países no mundo estão a tentar criar, que é a China, que é a Índia, que é a África do Sul, o Brasil e a Rússia. Temos que realmente ter cuidado. Quando eu digo temos, penso que o mundo tem que ter um pouco cuidado com esta possibilidade de ser criada uma moeda para poder, de alguma forma, substituir o dólar nos mercados internacionais. Eu penso que se isso acontecer será o descalabro total das economias, pelo menos num curto prazo, e penso que levará a uma terceira guerra mundial, sem dúvida, sem qualquer sombra de dúvida, com o uso de armas nucleares. Porque a América jamais iria permitir que substituíssem a sua maior arma contra o mundo e a favor do mundo, que é o dólar. Não são as bombas nucleares, não são outras áreas em que a América é poderosa, não. É o dólar realmente a maior arma que a América tem contra o mundo. Contra e a favor dele. É através do dólar que ela, de alguma forma, financia
muitas das organizações que ajudam o mundo inteiro, como a Unicef e outras mais. Eu não vim aqui falar desse assunto, vim aqui falar dos políticos e da desgraça que o mundo está a chegar, com a descredibilidade que eles têm vindo a trazer através das suas ações. Independentemente daquilo que digam, o Brasil, infelizmente, elegeu um político que foi condenado por corrupção. Não compreendo onde é que encontraram aí uma opção política para trazer como sendo o governante que liderará os destinos do Brasil nos próximos anos. Pessoalmente não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra o Lula da Silva, não tenho nada contra nenhum dos políticos, nem a favor de ninguém. Só sei que eles todos nos têm desiludido em todos os sentidos. Aqui na América isto está horrível, o que está a passar aqui ultimamente. O Trump não era bom, sem dúvida. Em algumas coisas ele trazia extremos que não ajudavam a uma união mais bonita entre os seus cidadãos. E agora o Biden está a fazer o mesmo, fronteiras abertas. Foi um descalabro que aconteceu quando ele largou o Afeganistão, deixando mais de 89 bilhões de dólares em equipamento militar para os talibãs, o que é incrível. Ele deu como presente de bandeja de prata um dos maiores arsenais militares àquela região e presenteou essa máquina de guerra que deixou para trás ao inimigo que foi combater. Realmente triste, nem só por aquilo que ele fez ao não ter a capacidade de poder sair do Afeganistão de uma forma completamente limpa, mas foi também a capacidade de os sistemas de inteligência americanos não terem trabalhado para compreenderem que de facto os talibãs estavam com poder e com força suficiente para, quando a América sair, serem eles a tomarem as rédeas do país. É triste o que está a acontecer no Afeganistão. É triste porque está-se a tirar os direitos das mulheres de poderem ir à escola. É uma tristeza, é um atraso brutal esta ideologia que os talibãs defendem. E isto nada tem a ver com o Islão, ok? Eu não estou contra o Islão de forma nenhuma. O Islão é uma das religiões mais bonitas e mais bondosas que existe. Todas as religiões foram feitas pelo bem, não foram feitas para o mal. Foram usadas e continuam a ser usadas através da história para o mal, como desculpa, como a ferramenta, como arma, como queiram dizer, para se poder realmente atingir os objetivos que alguns políticos e algumas fações ou organizações querem tirar daí. Mas em realidade todas as religiões lutam pelo amor. Todas elas trazem a esperança. É para isso que elas foram feitas, trazem amor. Todas elas trazem a fé num mundo mais justo e melhor para todos nós. Mas infelizmente são usadas erradamente por muitas organizações para fazer o mal, não para fazer o bem. Foram usadas no passado pelo cristianismo através de tantas coisas erradas que foram feitas em nome de Cristo, como foram usadas erradamente por outras religiões para de alguma forma trazerem dor e trazerem um pouco daquilo que eu acredito ser a desgraça humana, que é a incompreensão entre os homens. Mas voltando à razão com que eu vim aqui, que foi os políticos, é triste. É triste saber que hoje todos os políticos têm um preço. E aquele que estiver disposto a pagá-lo terá daí os seus benefícios. Infelizmente não é o povo que tem a capacidade de pagar esse preço. São as corporações,
são elas, de verdade, quem uh, rege o que se passa nos governos. São as corporações que ditam aos ditos governantes quais as leis que eles devem fazer e aprovar para o seu próprio benefício. Hoje a América não é mais os Estados Unidos da América. É the United Corporate of America. Os Estados... é triste o que se passa aqui. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. A América é uma união de corporações que juntas conseguem ter o poder de comprar os políticos que mais querem através de lobbies de interesses que são legais nos Estados Unidos, não é? Para poderem tirar benefícios dos políticos em seu favor. É triste que isto assim seja. O que me dói acima disto tudo é que nós não podemos continuar neste caminho. Isto é um caminho que não leva a sociedade a lado nenhum. É um caminho que só pode trazer o caos. Estas divisões criadas... Eu estou a falar, por exemplo, aqui na América, não é? Que é o país onde resido atualmente. Mas isto passa-se um pouco por todo o mundo. Cada vez o mundo está mais dividido. E da divisão só pode nascer o caos. E do caos, sem dúvida, nascem revoltas. E dessas revoltas, revoluções. E essas revoluções muitas vezes dão início a guerras. Isto tudo faz parte de ciclos naturais da sociedade. Se nós tivermos a capacidade de aprendermos com a história e com aquilo que aconteceu no passado, compreendemos que já passámos por estes caminhos antes. E se tivermos a capacidade de olhar mais profundamente para cada pequeno pormenor que está a acontecer na nossa sociedade nos dias de hoje, compreendemos que aquilo que está a passar passou-se no século XX. Depois da Primeira Guerra Mundial ter acabado em 1918, o mundo atravessou uma crise incrível. Em 1919 tivemos a chamada febre espanhola, né, que também criou um pouco daquilo que nós tivemos através do Covid-19. A seguir veio um ciclo de instabilidade económica brutal que trouxe o descalabro do stock market aqui em Nova Iorque em 1929. Depois desse descalabro, uma crise económica brutal que afetou o mundo inteiro. Trouxe a chamada Grande Depressão aqui na América, que por sua vez espalhou pelo mundo e deu origem à Segunda Guerra Mundial. Foi através de uma crise brutal que a Alemanha atravessou derivado aos espólios de guerra que a Alemanha foi obrigada a pagar aos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial, que se criou uma instabilidade brutal dentro da Alemanha e um ódio brutal ao capital, àqueles que o dominavam, que nessa altura eram os judeus, e por sua vez aquela incrível, estúpida e sem sentido nenhuma razão de existir, com a perseguição e a tentativa da total destruição dos judeus. Foi triste. Muitas pessoas não sabem, mas 7 milhões de judeus sucumbiram na Segunda Guerra Mundial às mãos dos alemães. Mas as pessoas esquecem-se de falar que mais de 20 milhões de russos morreram nessa guerra. E em realidade quem ganhou a Segunda Guerra Mundial não foi ninguém, todos perdemos. Perderam-se milhões e milhões de vidas. Consta-se que quase 100 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Se houver uma terceira, e eu acredito que as possibilidades dela existir são bastante grandes, não serão 100 milhões de pessoas. Talvez no final, se sobrarem 100 milhões de pessoas de todos os habitantes que existem atualmente, e já somos quase 8 bilhões,
penso que será uma vitória para a humanidade, se sobrarem 100 milhões. O mundo está, sem dúvida, a atravessar um dos momentos mais críticos da sua existência. A humanidade, por si mesma. Espero que prevaleça os valores reais e autênticos do ser humano e que nos deixemos de políticas irracionais e ideologias sem sentido nenhum, que prevaleça a paz entre os povos e que sejamos mais amigos uns dos outros e aprendamos a construir um mundo juntos, um melhor mundo para todos, um mundo que possa trazer alegrias e felicidade a todos, com prosperidade, com avanços tecnológicos e com todas as possibilidades que se encontram à nossa frente de poder tornar este lugar um lugar melhor. Tenho sérias dúvidas que consigamos ultrapassar esta fase sem uma catástrofe mundial que realmente ficará para sempre gravada na história. O que será, não sei. Sei que existem, pela parte da China, intenções de invadir Taiwan, e isso pode criar uma terceira guerra mundial, porque a América já disse que iria defender Taiwan. Não é só a América, mas também a NATO, também a Austrália, também o Japão, e por sua vez aí nessa área temos alguém muito perigoso que realmente não sabemos o que é que podemos contar dele, que é o Kim Jong-un, que é o supremo líder da Coreia do Norte. Também ele com armas nucleares e com mísseis com capacidade de atingir praticamente qualquer parte do mundo. E inclusive a América, que é o que ele mais quer atingir, não é? E quando existe um líder com o fanatismo de Kim Jong-un, com poder nuclear, a humanidade está de veras em perigo. Esperemos que isto não passe apenas de uma nuvem escura a passar sobre os céus da humanidade, mas tenho, de alguma forma, não é medo, já nada me assusta, mas realmente o que realmente está a passar no mundo faz-me pensar brutalmente que as possibilidades de uma interação entre algumas destas potências com armas nucleares é bastante possível. E se isso acontecer, muitos milhões de pessoas vão morrer, se não bilhões de pessoas. Digo isto para que aí desse lado tenham consciência que realmente estamos a atravessar uma parte que ficará para sempre na história da humanidade. Estes momentos, estes próximos anos que estão à nossa frente, serão anos decisivos em vários aspectos da sociedade mundial. Os jogos políticos e geoestratégicos estão a acontecer tão rapidamente que a maior parte de nós nem consegue estar a par de todos. Estas novas tecnologias das redes sociais traz-nos muita informação, mas muita dessa informação que nos traz muitas vezes não é nada de positivo, nem é nada que venha trazer benefícios à humanidade. Devemos estar atentos àquilo que é real e àquilo que não é real, àquilo que é apenas uma forma de fazer propaganda política com interesses que nós desconhecemos, mas que por sua vez podem afetar a forma com que nós pensamos e vemos o mundo. Esta conversa já vai longa por hoje, não queria ter ido tão longe, vim aqui para falar da tristeza e do descalabro que é a classe política nos dias de hoje. Foi esse o foco com que vim aqui hoje, mas nestas conversas com o mundo acabo por me perder a vaguear por outras áreas. Como não trago nada escrito para vos poder seguir um teleprompter ou algumas notas, o que falo
do coração e falo daquilo em que acredito, em mim mesmo. Aqui fico hoje, nesta sexta-feira, com um grande abraço para o mundo inteiro, e pensem um pouco sobre tudo aquilo que eu falei. Pensem em que o mundo realmente precisa mudar e que cada um de nós faz parte dessa mudança. Não pensem que não, eu não posso mudar o mundo. Todos nós podemos mudar o mundo. Principalmente se acreditarmos que cada um de nós tem a sua parte de contribuição para que isso aconteça. Ok, um abraço para todos e até ao próximo episódio do Conversas com o Mundo. Neste contexto em que vos trago as minhas reflexões sobre o mundo que está à nossa volta e do qual fazemos parte. Um beijo.